Olá, meu nome é Mariel e este é o canal Arte da Divisão Musical. Olha só, na aula passada nós estávamos dividindo aí, né, as figuras pontuadas, né, fazendo as suas subdivisões com as figuras. Mas nós sabemos que os compassos compostos são correspondentes aos compassos simples. Ele tem a mesma característica, né, de um tempo, né? Vocês observam aqui que a unidade no simples é um tempo. No composto também, olha só, é um tempo. A diferença é que tem o ponto de aumento. Por quê? Porque faz parte de compasso composto. Eu tenho aí o meio tempo, né, a semínima simples, um quarto, a pontuada a mesma coisa, né, e aí vai, né? Vamos, olha só. Então, nós vamos separando o tempo em partes iguais aí. Um oitavo, um 16 avos, um 32 avos, né? E um 64 avos. Bem, gente, é assim que eu vou mostrar para vocês como funciona essa leitura. Olha só, nós dividimos a unidade em duas partes, certo? Que é uma mínima pontuada. Então, divido a unidade. Por quê? Porque, como eu já falei também, ele é um compasso correspondente do simples, certo? Então, eu estou dividindo o que? A unidade aqui em duas partes, quer dizer, meio e meio. E aí que eu vou fazer a subdivisão dessas duas figuras pontuadas aí. Aí vem uma mínima, outra mínima e a outra mínima. Então, é dessa forma. Você observa aqui a figura do meio fica aqui. Por quê? Porque ela começa antes de bater o meio e termina depois. E aí, nós vamos separar também esse meio tempo, que vai ficar o quê? Um quarto, né? Um quarto de semínimas pontuada, que vai ficar dessa forma. Então, ela vai separar isso assim. Se eu estou, como eu falei, lidando com um compasso correspondente, vai ser a mesma coisa. Nós temos as mesmas partes divididas, né? Meio tempo, um quarto, como aí vocês estão observando. E aí, novamente, nós sempre vamos trabalhar com as duas figuras, com as unidades, né, pontuadas, para separar elas duas em três. E ele vai ficar assim. Então, você observa que sempre nós vamos ter a segunda figura aqui, né, ao meio, antes de começar a batida. No caso aqui, um quarto, né, vai ser antes e depois. Outra metade, pronto. Já completei aí o que? Os tempos. Então, observando aqui, a quantidades, né, de figuras pontuadas em relação à unidade. E aqui, ó, né, daqui até aqui são 6 semínimas, né, sem o ponto. Então, eu penso no ponto e depois separo ela. A próxima é um oitavo. Então, ela vai ficar assim, dessa forma. Eu vou dividir as duas, né? Eu vou subdividir as duas, né? E vai ficar 3. E aí continua. As outras duas, mais 3. E as demais também, olha só. Estão entendendo? É dessa forma que é feito as divisões aqui, as subdivisões dos compassos compostos. Como nós vamos ler isso aqui? Da mesma forma que a gente lê os compassos simples, porque são correspondentes, novamente falando sobre a correspondência. Em termos de tempos, são iguais os tempos. Então, é dessa forma que eu penso, tá certo? Então, fica mais fácil de nós lermos esses compassos compostos aí dessa forma. Bem, gente, vamos fazer uma análise aí, pensando no compasso aí composto aí com dominador 8. Né? E temos a unidade aí, que é a semínima pontuada, né? É o mais comum, o compasso mais comum composto que é mais usado aí, né?
Com a mesma análise, né, o que é que acontece? A unidade vai ser dividida em duas partes, duas cocheias pontuadas. Ela fica dessa forma. E aí, nós fazemos essa subdivisão das duas partes aí, né, das duas metades, que vai ficar 3 cocheias, como nós já conhecemos, né? Essa é a unidade. Sempre a segunda nota vai ficar nessa parte aí que é a metade do tempo. E aí fazemos também a divisão das duas cocheias, das duas metades, que vai ficar esse 1/4 aí, que é a semicocheia pontuada. Olha só. Então, da mesma forma como eu fiz aí no começo, é do mesmo jeitinho. O que é que você vai fazer? Nós vamos dividir as duas semicocheias pontuadas em 3, não é isso? Vamos pegar elas e separar os pontos aí e colocar 3 figuras. Porque nós sabemos que os pontos, né, vai ser tirado e vai ser transformado na próxima figura. Então, ficou 3 figuras, né? Então, eu tenho a semicocheia pontuada, mais outra semicocheia que vai, né, nos formar as 3 semicocheias. E temos outro, né, aqui a outra metade do tempo, que também são 3 semicocheias. Aí, a próxima vai ser dividida aí as semicocheias em quê? Em 1/8 cada uma. Quer dizer, uma fusa aí pontuada, que é 1/8, tá certo? Então, vamos ter 8 figuras de fusa pontuada. E aí, a partir daí, novamente, nós vamos pegar 2 em 2 e transformar em 3, né? 3 o quê? 3 fusa. De novo, mais 3 fusa. Completamos o quê? A metade do tempo. E depois a outra metade do tempo, certo? Que ficou aí 12. Né? 12 figuras dentro para eu ter a unidade. Sempre vamos fazer desta forma, né? Vamos dividir a figura pontuada em duas e depois fazer a separação aí dessas figuras pontuadas. Por último, aqui nós vamos dividir de novo aí a fusa, tá? Em duas partes, que vai ficar semifusa pontuada. Olha só. Novamente, vamos fazer as subdivisões. Depois mais 3 e mais 3. Completou a metade do tempo. E por último, né, vamos preencher todo o tempo aí. Certo? Então, vocês observaram, são 16 semifusas pontuadas para eu ter a unidade. Mas são aí 24 semifusas. 24 semifusas aí para completar aí a unidade. E aí vamos completar aqui com os tempos maiores, né? A unidade, a mínima vai ser 2 e a semibreve vai ser 4. Os valores em relação aí à unidade, que é a semínima pontuada. Agora vamos ver algumas aí células rítmicas aí. Vamos posicionar elas aí na unidade de tempo, tá certo? Olha só, essa célula rítmica vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, olha só como fica a célula aí dentro da unidade. Eu tenho o quê? Uma cocheia e a segunda cocheia. Sempre a segunda cocheia vai ficar aqui nessa parte, antes e depois, né? Ela vai soar antes e terminar depois do começo do meio tempo. E eu tenho as semicocheias, né? Aqui é a mesma forma, olha. Sempre a segunda nota ou figura vai ficar entre a metade da sua parte que está aí, certo? Então, eu tenho aqui 1/4, 2, 1/4, porque eu tenho que separar assim devido, né, essas duas semicocheias. Vai ficar antes de começar aqui 1/4, ou o segundo 1/4, e terminar depois de que começou. E aí, por último, aqui a outra nota. Vamos para esse segundo exemplo aqui dessa célula rítmica aqui. Vocês estão observando que isso aqui é parecido, né,
com a unidade, que eu tenho na unidade uma semínima e no finalzinho uma cocheia. Pois é, porque na divisão do tempo, da metade do tempo, ele ocorre aqui. Então, no finalzinho do meio tempo, eu tenho uma semicocheia. No começo, eu tenho outra semicocheia para dar certinho com a outra cocheia. Vamos para esse novo aqui, exemplo aqui. Ele é o inverso desse. Então, o que vem primeiro é a semicocheia. Esse aqui ficar por último. Agora, a semicocheia começa aqui, ó. Então, eu tenho a primeira, a segunda, olha, sempre vai ficar, certo? Aqui entre o meio, na metade, ou de um quarto, de um oitavo, depende de que parte ele está começando, de que figura também. Então, aqui como é a semicocheia, certo? Vai ficar aqui a segunda. E a cocheia, que é a outra metade da primeira, né? Que aqui está com duas semicocheias. Então, eu estou aqui no meio de novo, olha. Começa antes e termina depois. E por último, a última cocheia, né? Tá aqui. Então, duas semicocheias, uma cocheia e a outra cocheia. Então, é dessa forma. Vamos para outro exemplo. Olha só essa célula rítmica aqui, esse exemplo 4 aqui, como fica. Olha como eu falei, aqui eu tenho a cocheia pontuada que é meio tempo, né? Então apareceu aqui uma cocheia pontuada, ela faz parte aqui do meio tempo, ela vai cantar no meio tempo, vai ser lida no meio tempo. E eu tenho que as três semicocheias, que vai ser parte do segundo, né, meio tempo aqui. Então, meio e depois mais meio. E esse quinto exemplo, como vai ficar? Olha só como fica. Então, olha só como ficou aí, ó. Fica dessa forma, eu tenho uma cocheia, eu tenho a segunda cocheia e ela é pontuada, né? Então, aqui dentro eu estou com as duas semicocheias, né? E a última semicocheia que faz parte né, da segunda metade aqui do tempo. Então, ela tem que ficar aqui, por quê? Porque ela é uma cocheia, ela vai começar antes e terminar muito depois de começar aqui o segundo tempo, que vai ser lá no finalzinho, nós vamos ter a semicocheia. Bem, gente, vamos aqui para este sexto exemplo, como ele vai ficar aí. Você observa que eu tenho uma semicocheia e eu tenho a cocheia, tudo dentro do meio tempo. E aí eu começo o outro segundo tempo com a cocheia e por fim a semicocheia, certo? Olha só como é fácil, né? Então, gente, é assim que tudo começa aí, ó. As metades, né? Depois vem um quarto, um oitavo, então tudo separado direitinho. Você observa que ele vai ser sempre composto, sempre composto. Vou separar duas e colocar as três aqui para fazer as subdivisões. Isso aqui você não encontra em nenhum livro teórico, né? Isso aí é uma metodologia minha que tem dado resultado, certo? Meus alunos aí aprendem com mais facilidade, têm um bom entendimento, né? Então, gente, isso aí pode ajudar você também, né? Então, estou colocando aí porque quando no meu início eu não tinha, né? Eu não tinha essa facilidade de encontrar livros para aprender essa forma aí. Essa forma é minha, tá? Graças a Deus eu tenho aprendido dessa forma e eu estou aí passando aí para vocês também que estão aí no canal. Espero que vocês estejam gostando aí dessas aulas, que vocês possam aprender também, né? Aqueles que já sabem alguma coisa, mas tem alguma dificuldade e essa aula pode lhe ajudar também, e que você possa compartilhar aí com seus amigos aí todo esse conhecimento, né? Essa maneira de ver aí os compassos compostos. Compartilhe aí com seus amigos aí, dê seu like, né? Ative o sininho aí para mais notificações aí do canal, tá bom?
Então não esqueça disso. Ajude aí ao canal crescer, as pessoas entender mais e mais da música aí. Então é isso, pessoal. Até mais.